graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vós, não somente hoje, mas todo sempre. Tudo bem por aí? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Aqui que vos fala mais uma vez com vocês é o evangelista e pastor. Muito obrigado a todos quais têm se inscrevido no nosso canal. Fale conosco, Senhor. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas, em nome do Senhor Jesus. Lembrando, dia 19 começa os nossos propósitos com Deus, os 12 primeiros dias de agradecimento por 2023, independente se foi um ano bom ou ruim, se foi um ano fácil ou foi um ano difícil. E posteriormente estaremos fazendo 12 meses, 12 dias, representando o ano de 2023, já em agradecimento. Amém? Vai preparando aí o seu propósito para com Deus. Pastor, o que eu preciso, o que eu devo fazer para, o que é necessário para que eu seja um pastor, um missionário, um obreiro na casa do Senhor? O que eu preciso fazer para servir a Deus? Primeiro de tudo, o que nós precisamos fazer para servir a Deus? Negar a nós mesmos. Pastor, mas como assim? Negar a nós mesmos? Negar a mim? Isso? Primeiro de tudo, para que nós possamos andar na presença de Deus, nós devemos negar a nossa vontade, para vivermos a vontade de Deus. A primeira coisa que nós devemos fazer é vivermos a vontade de Deus. Ah, eu quero ser médico, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Irmãos, tem pessoas que Deus usa na medicina? Tem muitos, não são poucos. Deus pode usar na advocacia, no direito, né, na medicina, pode usar em qualquer área. Mas não significa que Deus vai querer que você exerça a função nesta área. Porque se Deus ele te chamar para a obra dele, é para a obra dele, para uma obra missionária, é para uma obra dele. Eu tive o prazer de conhecer um engenheiro da NASA em Minas Gerais, que eu trabalhei com ele, um missionário americano, o David. Ele foi um engenheiro na NASA e ele estava lá com a sua vida bem tranquila, né? Tinha acabado a faculdade, conseguiu entrar na NASA, algo que é muito difícil, e ele conseguiu. E de repente Deus falou: não é isso que eu quero para você, e você vai abandonar e você vai trabalhar para mim. E ele veio para o Brasil, já fazem alguns anos, acho que já tem quase 20 anos, se já não passou de 20 anos, eu não recordo, no qual ele montou um projeto no Brasil para cuidar de crianças. Eu trabalhei um tempo lá como pai social, aprendi muito com o Davi, né? E assim foi. Uma época atrás, eu conheci também o testemunho de, hoje é um pastor, mas antigamente era um advogado formado, tinha um escritório, tinha tudo aqui no Brasil. E Deus falou para ele: não, você não vai trabalhar mais para você vai fechar o teu escritório e você vai trabalhar para mim. Deus mandou ele para a África do Sul, e lá ele começou uma obra. No caso, ele foi pela Assembleia de Deus, né? Agora eu só não me lembro qual que é o ministério em si, mas Deus mandou ele para lá, ele e sua esposa, largou tudo aqui e foi trabalhar para lá. Então, Deus vai fazer você formar e trabalhar na medicina? Pode, não vou falar que não. Mas só que se Deus ele te chamar para algo realmente, para você ser um nazireu. O que é nazireu? Separado para a obra de Deus,
você vai viver da obra de Deus e para Deus e como Deus quer. Então esse aí é um dos primeiros fatores. O primeiro e o segundo fator, que é primordial, é que por amor do nome de Deus, nós somos muitas das vezes caluniados, perseguidos, entendeu? Jesus fala isso lá no livro de Marcos, capítulo 13. No livro de Marcos, lá no capítulo 13, fala a respeito disso. Qual que é a consequência de servirmos a Deus? Nós temos poucos amigos, nós somos negligenciados, somos abandonados, pessoas que prometem que vão andar junto com a gente, nos abandonam no meio do caminho. Isso aí são situações que acontecem com quem escolhe andar com Deus e na obra de Deus. Principalmente se for a dois. Porque se não tiver propósito, não anda. Não anda. Abandona o caminho. Você sabia? Muitas pessoas abandonam o caminho porque não dá conta. Porque não entende o chamado de Deus. Eu quero ser... Irmão, não é você. É Deus. É chamado. Brota aqui, ó. Tem que... Deus, ele lança a semente e germina. Eu já estou nessa caminhada, já vai para 21 anos como pastor. Fui auxiliar, já tive à frente de alguns trabalhos. Não é fácil. Pessoas que juraram andar comigo, caminhar comigo, já me abandonaram, já me deixaram para trás, porque não amar, tem que amar realmente. Por isso que a Bíblia fala, Jesus ele disse, por amor do meu nome, muitos sereis perseguidos, sereis odiados, sereis caluniados, e alguns de vós sereis até mesmo entregues à morte. Boa tarde. Bom, e alguns de vós serão até mesmo entregues à morte. O Senhor Jesus falou. E volta e meia, de vez em quando, a gente vê, não nos telejornais, mas em algumas redes sociais, né? Alguns noticiários gospel particular noticiando que missionários são mortos e assim por diante. Tudo isso é por amar a Deus e servir a Deus. Então, primeiramente, pastor, eu posso pedir para Deus para me servir Ele? Você pode sim, mas é como eu sempre falo, não é eu, é Deus. Porque se Deus ele conhece o nosso coração, e Deus ele sabe, eu já conheci muitos pastores, muitos missionários que abandonaram a obra de Deus, largaram tudo, caíram no adultério, aconteceu coisas que não deveria ter acontecido. Por quê? Porque não era o chamado deles. Eu quero ser por causa disso, eu quero ser por causa daquilo. Não, é amor. Tem que amar muito a obra de Deus e realizar a obra de Deus. Levar a palavra, tem que ter desejo, tem que ter anseio, tem que gostar muito de levar a palavra de Deus. Porque não é fácil, é renúncia. Tem que renunciar muita coisa para você trabalhar para Deus. Lembra do filho do jovem rico? Quando Jesus falou assim, que ele queria, porque queria seguir Jesus. Jesus falou assim, vai, vende tudo, entrega aos pobres. E ele não foi, ele não fez. É mais ou menos isso. Nós temos que renunciar muitas coisas para que nós possamos realmente servir o reino de Deus. Renunciar os nossos sonhos, renunciar os nossos projetos para vivermos os sonhos e os projetos de Deus. Amém? Vamos orar então? Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus, boa tarde, queremos Te agradecer, Senhor, por tudo o quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo quanto ainda há de fazer.
por cada momento, Senhor, que podemos passar na Tua presença. Pai, eu não sei o que este ou o que esta está passando, estás enfrentando. Eu não sei qual que é o desejo dos seus corações, mas que o Senhor possa lhes conceder, Senhor, segundo a Tua vontade e segundo o Teu querer. Pai, se há, Pai querido, um chamado, Pai querido, do Senhor para cada um que está ouvindo, assistindo, boa tarde, que esteja assistindo, Senhor, a esse vídeo, nesse dia, nessa tarde, Pai querido, ou em qualquer outro dia que for assistir, ó Pai querido, que o Senhor venha despertar, Senhor, o chamado do Senhor para o coração deste ou desta, e que ele ou ela possa entender, ó Senhor, a renúncia, Pai querido, que deve fazer para poder te servir, para a honra e a glória do teu santo e glorioso nome. Pai, eu oro, Senhor, pelos missionários, pelos pastores que estão no campo, ó Senhor, levando a tua palavra. Abençoe, ó Senhor, as famílias, ó Deus eterno, que renunciaram tudo para viver, ó Senhor, pela tua obra. Aqueles que amam, ó Senhor, levar a tua palavra. Abençoe, ó Senhor, a cada um, aonde eles estiverem, ó Pai querido, nos campos missionários, aqueles que se encontram nas aldeias indígenas ou até mesmo em outros países como África, Angola, ali em Moçambique, ó Pai querido. Abençoe, Senhor, na Índia, Indonésia, na China, Pai querido, nos países comunistas, aonde prega seu evangelho escondido, Pai querido. Abençoe, Senhor, a cada homem e mulher que realmente decidiu servir ao Senhor por amor e não por causa de recursos financeiros. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém? Até a próxima, se assim Deus permitir. E se Deus tocar no teu coração, acender a chama para você ter um chamado, aceite, em nome do Senhor Jesus. Vem aqui, vem cá. Ó. E terminamos com essa belezura aqui, ó. A paz seja com cada um de vocês, um ótimo final de semana e até a próxima, se assim Deus permitir. Bye, bye. Vem. Oh, que fofo. Oh, ai, que lindo. Fala tchau. Deus abençoe.